Espaço 360, Papo com Informação, reestreando novamente o programa que traz informação e deixa você sempre bem informado, bem informada. A nossa entrevistada de hoje traz um assunto polêmico e desconhecido por grande parte da população. Doutora Sueli, uma especialista, advogada, amiga, conselheira, trazendo hoje essa informação importante para você. Vamos conhecer um pouco da doutora Sueli. Doutora, conte um pouquinho da sua história, fale um pouquinho da sua carreira profissional. Bom dia, Sandro, tudo bem? Tudo bem. Sueli Alves aqui mais uma vez, queria agradecer o convite, né? Como sempre, o Espaço 360 dá aí oportunidade para a gente falar um pouquinho da gente e da profissão, né? Eu sou advogada civil, previdenciária e trabalhista há mais de 10 anos, especialista em Direito do Trabalho, pós-graduada em Direito Previdenciário e Direito do Trabalho. E o tema que a gente vai falar hoje, o tema que você abordou, né, para a gente falar um pouquinho, é um tema bastante atual. Normalmente eu não sou blogueirinha, né? Como você disse, eu te acompanho nas redes sociais. Eu não sou muito blogueirinha. Mas quando tem algum tema de suma importância, eu acho que é bacana a gente ir lá e fazer um alerta não só para os nossos clientes, como para o público em geral. E essa questão do golpe do judiciário tem sido algo bem interessante para a gente falar a respeito. Agradeço a oportunidade de vir aqui falar sobre isso. Pois bem, já não bastassem, então, os crimes físicos, agora nós temos também o crime cibernético, que afeta também o judiciário. Agora, explica para a gente, como que é isso? Crime cibernético contra o poder judiciário. Pois é, né? Nós já tivemos aí uma vez uma invasão do judiciário, onde se alterou até algumas sentenças, né? Mas nesse momento a coisa acontece um pouco diferente. As pessoas que têm judicializado alguma causa, elas têm recebido ligação, né? Não tem aquele pessoal que liga para falar, olha, vamos renovar o seu empréstimo bancário, você vai pagar menos. No judiciário acontece algo similar. Eles entram em contato com as pessoas e dizem, olha, você já ganhou o seu processo. E foi engraçado que eu peguei uma situação que aconteceu comigo. A cliente ligou exatamente no dia que eu dei entrada no processo. Aí ela, mas doutora, já saiu a sentença? Eu falei, nossa, nem terminou ainda. O juiz não teve... A gente precisa falar usar um linguajar que seja bastante acessível. Eu falei, o juiz nem sabe ainda que você tem um processo, né? Como já tem uma sentença? Ela me falou, não, me ligaram dizendo que eu ganhei um valor X, que era um valor exorbitante, mas era exatamente o valor da causa, né? O valor do pedido. E a pessoa que entrou em contato com ela tinha todos os dados do processo, né? Talvez só não tenha se atentado que aquele processo tenha sido distribuído aquele dia, mas essa pessoa tinha todas as informações. E qual que era a abordagem, né? Olha, você já ganhou, mas para que a gente consiga fazer a liberação dos seus valores, eu preciso que você pague uma taxa. E essa taxa, ela gira em torno de 10% do valor do processo. Nossa, uma causa de 10 mil reais, R$ 1.000. R$ 1.000. Olha aí, para entender. Gente, como a mente humana é usada, né? Para fazer, criar fraudes. Crime, agora não bastasse os físicos, agora o crime cibernético. E quais são os cuidados, o que a gente deve tomar, principalmente numa ligação como essa? Que perguntas devo fazer, ou até mesmo gravar o nome, colocar ali como spam? Como é que a gente pode proceder? O primeiro cuidado que você tem que ter é desligar o telefone, né? As pessoas ficam com medo porque, assim como naqueles golpes loucos do sequestro, as pessoas costumam dizer, se você desligar, eu não vou te ligar novamente, você vai perder essa oportunidade. E recebeu uma ligação e você não tem certeza que é o teu advogado, que é o escritório que você contratou, que está ali fazendo contato com você, desligue aquela ligação, né? Encerre, faça contato com o telefone que você contratou, né? Entre em contato com o escritório, olha, me ligaram, assim como essa cliente fez. Né? Foi muito rápido, ela ligou para o escritório e as informações que eles pedem são todas, eles já têm, mas eles precisam confirmar. Mas, a cereja do bolo, Sandro, é o pedido de um vídeo. Né? A gente tem tido aí uma infinidade. Olha, faz um videozinho dizendo que você está de acordo e tudo. Esses vídeos, eles têm o claro intuito de
usar inteligência artificial para poder fazer outros vídeos a seu respeito. E, assim, outros empréstimos. Hoje em dia, muitas coisas... Você vê que entra, por exemplo, no site do INSS, para validar toda a informação, você faz um vídeo, né? Aquela câmera que fica aproxima, distancia. Isso pode perfeitamente ser feito com esses vídeos. No passado, já houve o golpe feito com foto. Uma foto muito bem feita e parecia que era aquela pessoa que estava aprovando. Eles aperfeiçoaram o sistema, mas hoje o vídeo é aceito. Então, você faz um vídeo dizendo, olha, concordo, enfim. Não importa o que você diga, porque depois aquilo vai ser utilizado e trabalhado dentro de uma inteligência artificial. Que incrível. Inclusive, Sueli, fazendo aqui a lição de casa, né? Eu entrei aqui pelo site... Existe o site oficial, gente, para você que está aí nos assistindo, existe o site oficial do TJSP, aqui em São Paulo, como também tem outros TJs. Aqui em São Paulo seria o www.tjsp.br. E aqui vem um alerta, bem um pop-up, né? Aparece ali na página, quando eu fiz a consulta, dizendo assim: criminosos usam o nome do TJSP para aplicar golpes. Saiba como se prevenir. Inclusive, lá dentro, eles criaram uma cartilha, gente. Interessante, eu compartilhei, vou compartilhar também nas minhas redes sociais. Eles colocaram o seguinte: alerta, fraude, atenção. O nome do Tribunal de Justiça de São Paulo tem sido utilizado em golpes contra a população. Criminosos enviam falsos ofícios com informações sobre sentenças favoráveis, como citou aqui a doutora Sueli, solicitando depósito de custas ou outras taxas posteriores, fazendo ali uso do seu nome e da sua imagem para que eles possam dar andamento. Os papéis têm logotipo do TJSP e até mesmo o nome de funcionários que realmente trabalham dentro da instituição. Então, além das cartas, outras formas de contato também são utilizadas pelos bandidos, como telefonemas e e-mails. Em geral, constam na correspondência supostos telefones das unidades cartorárias e, ao ligar para os números indicados, a quadrilha atende como se realmente fosse a vara indicada. Por exemplo, você vai ligar ali para a quinta vara civil, né, de falências, quarto ofício da Fazenda Pública e vara das execuções contra a Fazenda, etc. Então, previna-se contra os golpes. Para confirmar informações dos documentos judiciários, principalmente no TJSP, é importante que você ligue para os telefones das unidades cartorárias disponíveis no site do TJSP, que tem ali o link. É isso, doutora? É isso. Olha aí. E é interessante, Sandro, o Judiciário criou uma ferramenta para que a gente possa minimizar esses golpes. Mas o que acontece? O processo que não está tramitando sigiloso ou em segredo de justiça ou algo parecido, ele é público. E diante de todas essas fraudes, a gente acaba criando limitações para que as pessoas não possam acessar os processos. Então, hoje existe um duplo grau, um duplo fator de confirmação. No passado, quando nós acessávamos os TJs, nós, enquanto advogados, bastava que a gente colocasse ali o nosso token, que é a nossa assinatura digital, coloca-se uma senha e você tem acesso. Para evitar esse tipo de situação, aliás, o cliente também pode ter acesso. Ele vai até o fórum, ele pode pedir uma senha do processo dele. No entanto, qualquer pessoa pode acessar esses processos. Então, né? O que é isso, assim, qualquer pessoa? Se o processo não for sigiloso, não tiver em segredo de justiça, nada do tipo, você tem acesso. Você entra no site dos tribunais e coloca o número do processo, pode consultar. Olha, interessante. Né? Porque isso é o princípio básico, né? Quando se usa para o bem, né? Quando se usa para o bem, exatamente. Com essa mudança, você tem não só que usar a senha, como um segundo fator que vai confirmar um e-mail que está vinculado àquele processo. Então, o advogado, sei lá, você pode estar em algum momento fora do teu escritório, não está na posse do teu certificado digital, então você entrava no site, bastava que você colocasse a sua identificação pessoal e a sua senha, você conseguiria acessar o processo. Com esse duplo fator de confirmação, você também recebe agora no seu e-mail um código para que possa validar aquele seu acesso. Entendi. Então, eu entendo que nós devemos ter uma redução, acho que não elimina, né? Porque
em toda a área existem profissionais que estão preparados para criar problema, né? É verdade. Usam a profissão de forma incorreta, de forma indevida, fraudulenta. Pode ser que a gente ainda tenha aí algumas fraudes. Mas eu acho que essa providência, ela reduz bastante. No entanto, ela tira direito da população. Né? A população, por exemplo, eu tenho uma situação, um processo, não sou advogado, né, no meu exemplo, e eu quero consultar uma pessoa para saber se ela tem muitos processos, para saber se eu consigo fechar alguma coisa com ela, consultar uma empresa. A gente não vai lá e consulta no Serasa, Sim. no Reclame Aqui, no Procon, para você saber a idoneidade daquela empresa. A gente faz o mesmo no judiciário. Vou dar uma olhadinha aqui, eu já recusei cliente por olhar lá e ver contra o cliente, tinha mais de 50 processos. Nossa. Então, você olha todos por estelionato. Como eu não mexo com crime e era uma situação cível, falei, olha, mas aqui você tem 99% dos seus processos todos na área criminal. A minha sugestão é que você busque um advogado que já te atende para continuar. E hoje, né, a pessoa que não tem acesso pelo certificado digital, ela não tem condições de ver isso. Muitas vezes, alguém que quer executar uma pessoa. Olha, está me devendo, vou ver se tem processo. Muitas vezes acontece daquela pessoa ter um processo onde ela foi vencedora, e em sendo vencedora, ela tem algum valor a receber. Então, o cliente que está pesquisando fala, opa, no meu processo está dizendo que não tem dinheiro, mas nesse tem. Então, já vou pedir ali o que a gente chama de penhora no rosto dos autos. Então, essas providências, elas acabam dificultando um pouquinho a vida das pessoas que querem fazer algumas pesquisas, que vai ficar um pouco mais difícil. É importante. Olha, nós estamos trazendo então a sua luz do conhecimento, né? Informações importantes. Mas essa eu não sabia que a gente tem quando não está em sigilo. Eu achei que uma vez eu tentei, né? Fui olhar lá, eu acho que eu tinha uma causa na fazenda, né? Atrasei algumas coisas, como todo mundo, né? Atrasei também ali alguns pagamentos e acabei caindo lá na dívida pública, né? Isso parece que depois de um certo tempo, gera um processo. Tá? O meu Sim. foi arquivado, tudo certinho, eu paguei as custas e tudo. Enfim, mas assim, é importante essa informação, né? Por exemplo, eu estava até comentando com a minha mãe esses dias, eu falei, mãe, é o seguinte, todo mundo que vai contratar ou que vai contratar uma pessoa para prestar um serviço, a primeira coisa que ela deve fazer é uma consulta do nome dessa pessoa, principalmente na questão que diz respeito à sua vida pregressa. Né? E é uma coisa que a gente não faz, né, Sueli? Não faz. Não faz, né? Você está conversando com a pessoa, achou ela legal, você não faz o levantamento ali da pessoa. Teoria da aparência, né? A gente olha para a pessoa e fala, poxa, mas não parece. Como é que é isso aí? Teoria da aparência? Teoria da aparência, né? Você olha uma pessoa, não, mas ele não tem cara de quem é um problema. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos fechar o negócio. E não é verdade, né? Hoje a gente tem pessoas com um excelente... Sempre tivemos, né? Mas você vê aí, se você vê as reportagens, pessoas de aparência bem vestidas, né? Se portam muito bem, falam idiomas e muitos são golpistas. Vale né? lembrar aquele cara da Gol, né? Você lembra? Exatamente. Aquele cara da Gol, você lembra do cara? É um filme maravilhoso, né? Você que me indicou. Foi. Foi. Se você analisar esse filme, ele mostra o quanto as pessoas se deixam levar pela aparência. Né? Ele deu carona, ele não tinha nada. E ele conseguiu helicóptero, deu carona de helicóptero. E pessoas que têm visibilidade na mídia, né? Pessoas que estão aí. Então, pessoal, cuidado, hein? Cuidado com o golpe. A beleza, a aparência, a desenvoltura, né? A articulação que a pessoa tenha não quer dizer que ela seja uma pessoa honesta e nem uma pessoa com quem vale a pena você fechar um negócio. Inclusive, Sueli, aproveitando aqui o ensejo, nós também sabemos, né, de alguns profissionais da sua área também, né, que atuam, eu não julgo todos, mas assim, que atuam também por terem acesso à informação de uma forma até um pouco tirando proveito. Por exemplo, uma coisa que eu fui buscar informação outro dia, essa coisa do DPVAT, né, que é o seguro, né, que as pessoas têm direito, muitas vezes, pela morte em acidente de trânsito, né? Eu sei que tem especialistas nesses golpes também, né? Tinha, porque hoje o DPVAT
Pelo menos por enquanto ainda não voltou, né? Aham. Na íntegra não voltou? Não, na íntegra não voltou. Então, assim, de fato existiam especialistas. E o que acontece, né, Sandro? Às vezes até fico um pouquinho triste, porque especialistas nessa área não quer dizer que eles estão agindo de forma incorreta. Eu já vi pessoas falando, nossa, mas quem trabalha no previdenciário, que injustiça, porque se a pessoa entrar no site, ela dá entrada e é possível que ela faça sem a assistência de um advogado. Mas o que é importante a gente ter cuidado também, né? Muitas vezes ela pode fazer, mas ela não sabe fazer. Exato. Né? E o advogado, ele não tem como trabalhar só na caridade, né? Essa pessoa pode sim procurar a Defensoria Pública ou ir nos postos do INSS e pedir auxílio para dar entrada. Mas na grande maioria das vezes, por não ter o conhecimento, eles acabam dando entrada num processo, por exemplo, de pensão por morte. Não tem ideia dos documentos ideais, né? E a gente não pode exigir que o colega advogado que levou lá 5 anos estudando, mas sabe Deus quantos para passar naquela prova maravilhosa, né? Que dizem que só 2% passa. E não pode dar o conhecimento. Vem aqui que eu te explico tudo e aí você vai embora, eu não vou te cobrar. Então, cobrar para fazer o DPVAT, eu conheci muitos, eu não fiz, mas eu conheci muitos colegas que trabalhavam exclusivamente com isso e era a chance de êxito. Né? Muitas vezes pegavam um caso que o cliente tinha tentado sozinho e não tinha conseguido, né? Então, esse advogado ajudava todo esse processo ser resolvido mais rápido. Porque ele tem um caminho, né? Exatamente, tem um caminho correto. Eu concordo com você, em gênero e grau, que assim, a mesma coisa. A pessoa tem um problema. Se você tem um problema de saúde, você procura um clínico. Se você tem um problema dentário, você procura um dentista. Se você tem um problema com a justiça, você procura um advogado, né? Uma advogada. Exatamente. Por isso que você é abençoada, né? Porque você é diferente dos iguais. Eu vi você já me contando alguns casos, né, de pessoas que você viu que a pessoa realmente não tinha nem a condição e que dependia, né, daquela causa, daquele dinheirinho, e você sempre abençoa as pessoas. Por isso que você é uma pessoa bem-sucedida. Eu acho que é papel de todo advogado, uma parcela, né, daquilo que ele faz, ele tem sim que devolver para a sociedade. Nós sabemos que existem as defensorias públicas e que elas têm condições de atender esse pessoal. Mas muitas vezes, até por conta da demanda, é um processo um pouquinho mais demorado. Né? Não demorado no trâmite judicial. E depois que dá entrada no processo, Sandro, você tem entrado por um advogado particular ou pela defensoria, ele vai caminhar igual, né? A diferença é que muitas vezes a defensoria está tão atarantada, tão atarefada, que ela vai demorar um tempinho mais para dar entrada naquele processo. E muitas pessoas acreditam, mas eu não quero a defensoria porque é ruim. Não, gente, a defensoria não é ruim. Lembrem-se que a gente precisa de pessoas que estão treinando. Então, o que acontece com a defensoria? Normalmente são estudantes do 9º e 10º semestre de Direito e essas pessoas não estão atuando sozinhas. Ali existe um profissional extremamente competente acompanhando tudo. Então, acreditem na Defensoria Pública. Embora eu seja uma advogada particular, não atuo na Defensoria Pública, mas eu acho que é importante que todo aquele que não tem condições financeiras saiba que o Estado vai te proporcionar assistência jurídica integral e gratuita. É interessante. Aproveitar aqui o momento também, né? Propaganda é alma do negócio, ou alma do negócio é a propaganda. O que importa é que você faça o seu anúncio, o importante é que você apareça. E hoje nós estamos aqui no Blick Studio, para você que quer ter o seu podcast, para você que quer ter aí o seu programa, gravar aqui a sua série, para você que é professor, pretende dar aula, uma infraestrutura moderna. Inclusive agradecer aqui a toda a equipe do Blick, pela atenção, pelo carinho, pela receptividade. Então, se você pretende gravar aí o seu podcast, ter aí a sua videoaula, né, o seu curso, vem para a Blick, nós estamos te esperando. Aliás, fiz um convite para a doutora, a primeira vez que eu vim aqui, eu fui contar, né, fui eufórico. Ela falou, olha, pertinho de você aqui tem o Blick, né, que legal. Sueli, até aproveitando o ensejo, qual outro cuidado que nós temos que ter também quanto a essa questão de dados pessoais na internet? Isso é muito importante. Às vezes as pessoas postam, né, muitas informações pessoais e particulares, né? Então,
Às vezes você vai a algum lugar que eles pedem para que você deixe uma cópia do seu documento. E a gente sabe que com a cópia do documento, atualmente, eles conseguem fazer 1 milhão de coisas, né? É importante, Sandro, que se você deixar a cópia em algum lugar, escreva naquela cópia para quem você deixou e para quem você deixou. Né? Escrever. Escrever mesmo, ali, pega uma legal. canetinha e escreve no documento, porque isso invalida a utilização daquele documento para outro fim. Olha que dica. É 100% seguro? Não. Mas todas as providências que você puder tomar para minimizar o risco de golpe é importante. Redes sociais, sempre com autenticação em 2 fatores. Não aceitem. Eu recebi uma vez, é até interessante esse case, uma amiga me ligou e aconselhando, né, que ela tinha depositado aí um valor aproximado de R$ 5.000. Em menos de uma semana, aquilo já tinha dado quase 15%. E não era uma mensagem escrita, era uma mensagem falada. Então, tinha o vídeo dela. E eu olhei aquele vídeo e falei, engraçado, essa pessoa dificilmente faria isso, né? E eu conheço essa pessoa, está no momento que não aplicaria 5.000, né? Não faria uma aplicação de 5.000. Pagaria dívidas, né? Porque era uma pessoa que estava passando por um momento difícil. E olhei aquele vídeo, passei a mão no telefone e liguei para a pessoa que estava desesperada, porque eu já tinha recebido uma infinidade de ligações de pessoas que receberam o vídeo e acreditaram naquilo. E olha que incrível como que foi clonado os dados dela. Ela foi jantar em um restaurante, uns 3, 4 dias antes, com um grupo de pessoas, e ela efetuou o pagamento normal nesse restaurante. Tinha um folderzinho para preencher e concorrer a um jantar. Ela recebeu a mensagem de que havia sido sorteada, né? Ela tinha ganho o jantar nesse restaurante e que ela teria que entrar num link, né? Ela recebeu naquele e-mail que ela tinha cadastrado lá, que ela deveria entrar num link e preencher os dados. E nessa que ela entrou no link e preencheu os dados, ela fez o vídeo agradecendo, né? Essa reciprocidade, né? Essa reciprocidade, agradecendo por ter ganho, né? Sim. Assim, ela estava super feliz. E, por fim, era um golpe. Ali. Então, até nesses momentos onde você vai... Nada é de graça, Sandro. Né? Não existe, né? Não existe. Almoço de graça não existe. Não existe. A gente sabe que quando as vantagens são muito grandes, né? Eu costumo dizer, e até conheci um colega, que eu brinco que eu falo, a frase do nosso poeta, né? Ele dizia, a vítima é sempre cúmplice do bandido. Infelizmente, em muitas situações é isso mesmo. Hoje, o que a gente fala para as pessoas? Cuidado com seus documentos. As pessoas postam e colocam em qualquer lugar. Cuidado ao fazerem vídeos. Elas colocam vídeos em qualquer lugar. Cuidados em falar a todo momento quem é sua família, seu local de trabalho. É claro que profissionais que utilizam as redes sociais para divulgar seu trabalho é um pouco diferente. Mas as pessoas não devem divulgar tão abertamente suas informações. Exatamente. Né? Você precisa ter um pouquinho de cuidado. Então, nós temos hoje aposentados. Por que tantos aposentados acabam caindo em um golpe? Por que as pessoas ainda caem naquele golpe do bilhete premiado? Porque alguém chega para você e você quer ter mais vantagem do que a pessoa. Em regra, o golpe do bilhete premiado é ganhei 100 mil, né? E se você me der 10, eu te dou o bilhete. Então, é sempre... Exatamente, é sempre aquela coisa, opa, que vantagem. Já aconteceu uma vez, eu estava andando numa calçada, era jovenzinha, e uma senhora baixou na minha frente e pegou uma caixinha, e tinha um par de alianças, né? E aí ela, nossa, é seu? Eu falei, não é meu. Não, mas olha, e eu te juro que naquela época eu teria caído. É que eu tinha só o passe para voltar para casa. Mas se eu tivesse qualquer valor na minha carteira, eu teria dado o dinheiro para ela para ficar com um par de alianças, que certamente era aliança de doce. Né? Olha. Depois eu ouvi falar muito desse golpe e eu falei, nossa, sorte que eu só tinha um passe. Né? Então, às vezes, ter pouco dinheiro é livramento. Mas tem esses casos, tem os casos das pessoas que, eu vou comprar um carro pela metade do preço, é um super negócio. Gente, isso não existe.
toda grande vantagem, ela vem revestida de um grande risco. É um cuidado que a gente tem que tomar. Inclusive, você falando sobre a questão de blindagem, né? Essa questão de imagem, documentos, eu descobri também que a gente pode blindar CPF e pode também blindar o RG. Parece que no site do governo federal você tem lá um ícone, um lugar onde você priva os seus dados para que as pessoas não consigam fazer, porque agora tem gente também abrindo empresa no seu nome, viu? Toma cuidado, né? CNPJ, com um simples dado ali, um RG, um CPF, as suas informações de endereço, ela consegue abrir informação. Então, procure especialistas, procure também aí um advogado, amigo, para que você tenha essa informação, tá? Para você blindar o seu CPF e também o seu CNPJ, para que você não tenha problemas com a justiça futuramente, né? Porque esse é um golpe que as pessoas têm feito. Eu caí nesse. Sério? Eu descobri a questão de uns 4 anos que eu tinha uma licença e eu só descobri porque foi parar na dívida ativa, que não estava pagando o imposto sobre serviço e tudo. E aí eu fui ver, existia de fato uma empresa aberta no meu nome, com todos os meus documentos, só a assinatura que não era minha, e era uma empresa para venda de coxinha ambulante. Olha. Algum ambulante abriu. Fui na prefeitura, enfim, acabei não conseguindo resolver, porque eles alegavam que eu abri aquela empresa sem que eu tenha aberto e acabei tendo que judicializar para eliminar as dívidas, né? Mas o que acontece? Eu recebi de volta, porque antes de conseguir excluir aquelas dívidas do meu nome, eu fui obrigada a pagar para não ver o meu nome aparecendo na dívida ativa por uma empresa que eu nunca tive. E era uma empresa de ambulante para vender coxinhas. Então, eu costumo brincar que esse é um case, né? Talvez eu tenha vendido coxinhas antes e tenha sido um bom negócio, né? Só você não sabia. Só eu não sabia. Mas você falou sobre blindar o CPF. Eu tenho por uma plataforma privada. Ele, de fato, é blindado. E, por exemplo, se você tentar agora consultar meu CPF, eu recebo um alerta. Né? Recebo esse alerta e ligo na empresa. Olha, eu não estou comprando nada. Né? Desde que aconteceu essa questão da coxinha, eu tenho o meu documento blindado para que, se alguém fizer ali uma consulta, nos mais conhecidos, né? Nas redes de proteção de crédito mais conhecidas, na hora aparece quem é que está me consultando. E eu tenho condições de interagir. Falo, olha, eu não autorizei. Mas ele é bloqueado, então você não consegue ver score, você não consegue nada disso. Mas eu recebo o alerta de que alguém tentou consultar. Aliás, um cuidado aí, você também que muitas vezes faz aí uso do seu CPF para fazer uso de cartões de crédito, né? Em algumas instituições, né? Consultar score, entendeu? Pontua negativamente para você. Eu não sabia disso. Pontua negativamente. Pontua negativamente, né? Não, é só uma pesquisa. Nessa de só uma pesquisa, você está... Muitas vezes reduzindo o seu score, que você está aí batalhando para melhorar, para poder fazer um financiamento de um veículo, de uma casa própria, de alguma coisa. Vai alguém lá e consulta do nada, você já perdeu alguns pontinhos, pelo menos uns 5. Sueli, eu tenho recebido também constantemente nos meus e-mails, porque assim, quando você tem aquela dívida, né, que você não consegue financiar nada, ninguém te dá crédito, né? Depois que você tem o seu nome limpo, né, todo mundo quer te oferecer a oportunidade. Não, tem um X aqui, um X valor, XY valor aqui para você fazer uso. Para quem tem essa dificuldade de administrar, de fazer uma boa gestão das suas finanças, né? O que você indica? Eu sei que você investe bem o seu dinheiro, então ensina pra gente aí. Na verdade, o que acontece, né, Sandro? Eu diria que se a pessoa não consegue administrar de jeito nenhum, alguém socorra ela e faça uma curatela, né, juridicamente. Mas a administração ela é algo bem complicado. Eu aprendi muito jovem que você sempre deve ganhar menos do que você realmente ganha. E o que isso quer dizer, né, Sandro? Se o seu salário é de R$10, você precisa acreditar que ganha 9. Né? E essa outra diferença, ela tem que ser blindada. Ao longo da vida, isso faz uma diferença extrema. Né? Muitas pessoas questionam, mas como uma pessoa consegue, né, conquistar tantas coisas e outra não? É importantíssimo isso, porque você pode, de fato, sair dessa colocação que você está e entrar num lugar para ganhar um pouquinho menos. Então, já
trabalha isso na sua vida, né? Se você ganha R$ 10, pense que ganha 9 e você nunca vai ter problema, porque você sempre vai ter uma reserva suficiente para um momento de extrema necessidade ou de realização de um sonho, né? Existem pessoas que têm sonhos tão... Na vida a gente precisa ter projeto e não sonho, né? Então, eu gostaria muito de fazer uma viagem, às vezes uma viagem simples aqui para o interior, alguma coisa, mas nunca consigo. É possível para quem ganha pouquíssimo, porque você sempre está sujeito a ganhar menos. Então, você pode sim olhar e falar, é difícil, mas essa moedinha aqui é o tio Patinhas, né? Uhum. Se você utilizar a filosofia tio Patinhas, não há dificuldades. Filosofia tio Patinhas. Vivendo e aprendendo, Essa eu criei aqui, gente. Não sei se existe. Vivendo e aprendendo. Eu uso aqui um jargão, né? Ser diferente dos iguais. Isso ali tem uma certa admiração, né? Porque assim, você muitas vezes é conselheira, né? Você é aquela pessoa que dá o puxão de orelha, mas sempre apresenta soluções. Eu não sei se você tem acompanhado. Nós conseguimos êxito aí em algumas estratégias, né, dos nossos negócios, e muitas vezes eu utilizei aquilo que você falou, né? Não peço mais ajuda. Ajuda aí, não. Olha, eu estou te dando a oportunidade, né? Exatamente. Eu gravei bem o que você falou. Olha... Estou te dando a oportunidade e realmente faz a diferença quando você tem uma unidade de negócio. Espera aí, como você está me dando uma oportunidade? Estou te dando a oportunidade de participar de algo inovador, né, e que você tenha a oportunidade de sair na frente, né, de ser pioneiro. E confesso que, utilizando aí a inteligência artificial para o bem, eu acabei até formatando, né, da forma como você havia me dito lá, eu consegui condensar dentro de uma proposta, porque antigamente eu entregava o projeto na íntegra. Eu costumo dizer que é o seguinte, as grandes ideias, os grandes projetos que nunca se tornarão realidade ou que nunca irão acontecer, vão morrer com seus idealizadores, ou morreram com eles. Portanto, agora é o seguinte, eu me incluo nessa ideia, mas eu hoje não entrego a receita do bolo. Eu digo assim, eu sei fazer, me contrata. Exatamente. O gato nunca ensina o 7º pulo, né? É do 1 ao 6. Porque o pulo do gato é o dele. Não dizem que ele tem 7 vidas? Sim. É sempre porque o pulo mestre, ele não entrega, né? Você entrega a curiosidade, você entrega parte daquilo que você sabe, mas não o todo. Sim, isso é então, importante. É muito importante. E essa questão de você dar a oportunidade de alguém, né, de trabalhar com você, ela é importantíssima. Porque muitas pessoas não acreditam no potencial e na capacidade que tem. E todas as pessoas, independente do que elas fazem, elas têm um potencial e uma capacidade incrível de agregar na vida de qualquer pessoa, independente de profissão, tá? Sim. Eu lembro que quando eu comecei na carreira, eu acho que eu já até falei essa história em um outro podcast, e eu conheci um senhor e sugeri, olha, vamos dividir esse café, estávamos os dois ali fora do horário, eu no escritório pensando, Jesus, como é que eu vou fazer para arrumar cliente, meu Deus? Como é que eu vou pagar a conta? E ele, do outro lado, pintando uma gradezinha numa sala ao lado, saí na janela e tomando café, ofereci metade para ele. Ele ficou meio assim, se poderia aceitar, aceitou aquele café. E a gente conversando, ele, o que você faz? Eu falei, eu sou advogada. Sério? Faz trabalhista? Eu falei, é a minha especialidade. Posso vir amanhã e trazer uns colegas? Porque a empresa que a gente trabalhava mandou todo mundo embora e não pagou. E no dia seguinte eu recebi a grata mensagem da portaria, da recepção do prédio, dizendo, olha, tem um rapaz aqui com 20 pessoas, mas não Nossa. Dá para subir todo mundo. E a minha sala era uma sala pequenininha, né? Então eu costumo dizer isso, dê a oportunidade das pessoas trabalharem com você. Né? Essa oportunidade, ele me deu a oportunidade de trabalhar para ele, mas é sempre uma ação nossa, né? E foi uma pessoa que deixou muito claro o quanto qualquer pessoa pode agregar na sua vida, né? Todas as pessoas que trabalham com você, independente... Eu acho engraçado quando dizem aqui, não, nessa empresa nós somos... Aqui todo mundo é igual, desde a pessoa da faxina ao diretor. Só aí você já criou uma diferença de degraus entre eles monstruosa, né? Então, eu não gosto de nomear, mas eu costumo dizer que todas as pessoas, independente do que elas fazem, do que elas sabem, elas conseguem agregar na vida de outras pessoas. Sensacional. E você é especialista nisso, né?
Graças a Deus. Gente, que seja o primeiro de muitos programas e também de muitos podcasts que a doutora Sueli, inclusive se você quiser contato também depois nas nossas redes sociais, né, você vai ter a oportunidade de... Sueli, nas redes sociais, como é que você está lá? Bom, Sueli Alves Advocacia. Sueli Alves Advocacia. Sueli Alves Advocacia. Certo. E aqui em Osasco, hoje você atende só aqui ou atende o Brasil? Não, graças a Deus, desde que surgiu o processo eletrônico, audiência online, essa coisa toda, eu atendo o Brasil e fora. Eu tenho algumas situações, clientes, não falo nenhum outro idioma, mas isso, acho importante dizer isso, porque as pessoas falam, mas como que eu vou atender alguém em outro país se eu não falo o mesmo idioma? A gente tem a inteligência artificial que deve ser utilizada para facilitar a nossa vida, mas eu tenho cliente no Japão, eu tenho cliente na Inglaterra, Portugal e todo o território nacional. Ou seja, com o advento tecnológico, a gente consegue atuar em qualquer lugar. Atender em qualquer lugar. Que gostoso. Bom, nós já caminhamos aí para 47 minutos, né, de bate-papo. Eu tenho certeza que você tem muito a contribuir. Então, para a gente retomar aqui e já partir para os finalmente, os cuidados que a pessoa deve ter quanto à questão de quando receber alguma informação do TJSP ou de qualquer TJ. A primeira orientação é entrar no site TJSP, TJMG, é sempre TJ, que é Tribunal de Justiça, e a sigla do Estado. Sempre que isso acontecer, você entra no tribunal e consulta o processo. Se você tiver... Gente, se vocês não tiverem processo, não se iludam que alguém entrou com processo para te dar dinheiro. Isso não existe. Então, consultem. Se vocês, de fato, tiverem um processo, procurem o advogado que vocês contrataram através... Aliás, melhor falar ali na câmera, né, que eu estou falando com eles. Se vocês contrataram um advogado, liguem para o telefone oficial do escritório. Ou seja, celular, telefone fixo, e-mail. Sempre façam o contato com o canal oficial. Qualquer coisa fora disso, você está sujeito a golpe. Não façam acordos. Porque eu tenho um processo, eu estou devendo, o advogado da outra parte me ligou para tentar fazer um acordo. Não façam. O advogado não pode falar com o cliente da parte contrária. Advogado só pode falar de advogado para advogado. Então, se atentem. Recebeu mensagem dos tribunais? Procurem. Se tiverem um processo, busquem a senha no fórum e acessem o seu processo. Ou façam contato nos canais oficiais do advogado que vocês contrataram. Gostoso. Sueli, vamos partir aqui então para o finalmente. Importante, nós estamos vivendo uma situação muito complicada no Brasil. E eu sei que você é uma pessoa que inspira, né, e que motiva, entendeu? Olhando lá para a câmera, que mensagem você deixaria para os brasileiros, as brasileiras, homens, mulheres, adolescentes, jovens? Olha, de verdade, Sandro, conhecendo a minha história, eu diria para todos vocês, acreditem, é possível. Todos nós podemos chegar onde a gente quiser. Existem vídeos que mostram um trem, se vocês não viram, busquem na internet, mostram um trem que se você começar a olhar para aquela imagem, ele está num sentido. E se você falar, eu vou ver no sentido contrário, na mesma hora você vê o trem no sentido contrário. Assim é a nossa vida. Acreditem, tudo é possível. Muito bem. Tá aí, gente. Espaço 360, papo com informação, com a especialista doutora Sueli. Que honra, que prazer estar aqui. Me sinto lisonjeado por ter essa oportunidade de bater esse papo importante, trazendo para você em pauta crimes contra o judiciário, aliás, golpes contra o judiciário, né? Então é importante que você se atente, indique esse programa, indique também essa entrevista aqui para mais pessoas. E se você quer contar a sua história, se você quer participar aqui do Espaço 360, faça contato com a gente. Tá aí, @Espaço 360 Oficial, tá? Nós estamos também nas redes como Instagram, Facebook, TikTok. Seguimos aí as tendências tecnológicas. Se você quer contar a sua história, se você tem papo, se você tem informação, vem com a gente. Esse é o Espaço 360, papo com informação aqui, juntamente com o Estúdio Blick. Vem, estamos te esperando.